Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do Deus Altíssimo, porque mais uma vez Ele nos concedeu essa graça de aprendermos mais sobre as Sagradas Escrituras, irmãos. Semanalmente nós temos tido essa oportunidade concedida pelo próprio Deus de estudarmos o Evangelho de Mateus. E nós já avançamos bastante, irmãos. Já estamos no capítulo 19 desse Evangelho, sempre, irmãos, com o sonho de estudarmos os outros dois Evangelhos sinóticos. Terminando Mateus, se Deus permitir, estudaremos também Marcos e Lucas, irmãos. E que esse estudo que nós temos feito esteja sendo bênção nas suas vidas, para que nós possamos crescer juntos, o crescimento que procede do Senhor. Irmãos, o texto que nós vamos ler hoje se encontra no capítulo 19, do versículo 16 até o 22. Na minha versão, esse texto ele é um bloco fechado, que tem por título O Jovem Rico. E a história que vai ser contada aqui, ela foi contada não apenas por Mateus, mas também pelos outros dois evangelhos sinóticos, né? Marcos e Lucas. Eles também contam essa mesma passagem aqui na vida de Jesus Cristo, tá bom, irmãos? E é interessante porque os três evangelhos sinóticos, eles vão inserir essa passagem aqui logo após aquele episódio em que Jesus ele vai abençoar as crianças. Nós vimos essa história, né, na semana passada. A diaconisa Simone ministrou sobre isso. E os três evangelhos eles vão, de fato, colocar que essa história aqui do jovem rico aconteceu depois da bênção de Jesus sobre as crianças, né? Então podemos afirmar que sim, foram eventos próximos, só não podemos afirmar o quão próximo foi, né? Se foi um intervalo muito curto ou mais ou menos curto, né? Isso a gente não pode afirmar, mas tudo indica que foi um após o outro e que sim, eles ocorreram bem próximos entre si, tá bom, irmãos? Mas antes de nós lermos esse texto, que é bem conhecido, eu quero convidar a igreja a orar ao nosso Deus. Vamos buscar a presença do Senhor antes de meditarmos na sua palavra. Então oremos ao nosso Deus. Pai de amor, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és perfeito, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque por mais uma vez Tu nos dá a oportunidade e a dádiva de aprendermos mais com as Sagradas Escrituras. Nós rogamos então por sabedoria, Deus, rogamos por discernimento, para que possamos dia após dia aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. Que esses momentos que nós temos nos cultos de doutrina seja de fato um incentivo, Senhor, para que possamos ter mais sede e fome pela Tua Palavra, buscar realmente o conhecimento que vem de Ti e que possamos desejar cada vez mais estudar as Sagradas Escrituras e meditar nelas, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude nesse momento, se movendo, Senhor, e agindo em cada lar que nesse momento acompanha essa mensagem. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e que Tu me ajude a ser esclarecedor no ensino da Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Bem, como eu disse, o texto vai do versículo 16 até o versículo 22 do capítulo 19 de Mateus e eu vou convidar os irmãos, se não abriram ainda, a abrirem as suas Bíblias, tá bom? Bom, a gente vai ler primeiro o versículo 16. E assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Bom, irmãos, primeiro, nós podemos já pontuar duas coisas sobre esse jovem. A primeira delas é que havia uma preocupação pertinente na mente dele. Nós podemos afirmar isso, porque ele se preocupava, irmãos, pela pergunta que fez, com a eternidade. Ele pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, ele tinha interesse nesse assunto. E podemos dizer, irmãos, é algo raro nos dias de hoje, né? Vivemos numa época de alienação espiritual,
onde boa parte das pessoas, grande parte das pessoas, estão totalmente alheias, né, à vida que há de vir. E nós sabemos, irmãos, que existem duas propostas, digamos assim, de eternidade, né? Um é a salvação em Cristo Jesus, e estes serão levados para o céu, para o paraíso que ele nos prometeu. E existe a outra proposta, que é a condenação, que é o inferno. E nós sabemos também que a vida aqui neste mundo, ela não durará para sempre. Então, fato é que se Jesus ele não voltar antes, todos nós passaremos pela morte, irmãos. Todas as pessoas que estão sobre a terra passarão pela morte. Nós só temos duas certezas: ou passaremos pela morte, ou seremos arrebatados com Cristo, para quem é igreja do Senhor. Mas as pessoas, elas vivem, irmãos, de fato, como se não se importassem com a vida que há de vir. E aqui eu falo de pessoas descrentes, tá, irmãos? Então, não há essa preocupação, não há, de fato, né, um pensamento sobre a eternidade, sobre o que virá após a morte ou após a volta de Cristo, né? Então, esse jovem, ele se destaca porque ele tinha essa preocupação na mente dele, tá? Um segundo ponto que nós podemos destacar aqui é que havia no jovem uma tendência de evidenciar as obras. Por que eu digo isso? Por conta da pergunta que ele faz. Ele diz: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa pergunta que ele faz, irmãos, parece sugerir que ele poderia, né, ter algum mérito, digamos assim, na sua salvação. Lembra muito, né, aquela ideia da meritocracia, né, um sistema de recompensa baseado ali, fundamentado no mérito pessoal. Mas nós sabemos, irmãos, que a salvação ela não funciona assim. A salvação ela vem pela graça, né? Então é um favor imerecido do Senhor. Então não há nada, né, que nós possamos fazer de bom para alcançar então a vida eterna. Mas vamos lá, irmãos. O versículo 17 está escrito: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. E a pergunta aqui seria, irmãos, a quem Jesus está se referindo quando ele diz que bom só existe um? Bem, ele está se referindo ao Pai, ele está se referindo ao próprio Deus. Mas aqui, irmãos, é importante que nós compreendamos, né? Jesus ele poderia se referir a si mesmo. Aqui ele escolheu glorificar o Pai. Mas como o próprio Cristo disse ali para um dos seus apóstolos, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo e o Pai são um. Então a Trindade Santa, né, é boa, mas Cristo nesse momento ele disse: bom só existe um, glorificando o Pai, né? Mas ele mesmo era bom e é bom, e o Espírito Santo a mesma coisa, né? O Espírito Santo também é bom. Então, basicamente seria isso, né, irmãos? E aí Jesus ele prossegue falando aqui para o jovem, ainda no versículo 17, né, da parte onde nós paramos, ele diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus ele direciona, né? Olha, guarde os mandamentos se você quer, né, entrar na vida. E quando Jesus fala entrar na vida, ele está falando entrar na vida eterna, né? Alcançar a eternidade, né? Aquilo que o jovem ele perguntou. Irmãos, sobre esse ponto aqui, né, nós vamos falar um pouco mais à frente, né, quando nós alcançarmos as lições dessa mensagem, tá? Mas, por enquanto, nós vamos continuar a nossa leitura. O versículo 18 nos diz assim: e ele, o jovem, lhe perguntou: quais? E aqui, irmãos, é estranho o jovem ter perguntado isso a Jesus. Por quê? Porque todo bom judeu ele deveria conhecer a lei, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, eles deviam conhecer muito bem o Pentateuco, sobretudo o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Mas ele perguntou quais, né? Que mandamentos eu tenho que guardar? Isso é estranho. Mas vamos lá. Jesus respondeu no versículo 18,
até o 19, né? Da parte onde nós paramos, a gente vai ler o 19 também. E ele disse: respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele citou, né, esses mandamentos. E aí o jovem ele responde prontamente, irmãos, no versículo 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Então Jesus ele não contradiz o jovem quando ele faz essa afirmação. Isso é interessante, né? O jovem diz: olha, eu já tenho observado tudo isso. Em outras palavras, eu já faço tudo isso, já pratico isso. E Jesus não contradiz. Por exemplo, dizer ali que aquele jovem estava sendo um hipócrita ou um mentiroso por afirmar guardar aqueles mandamentos, mas não ser verdade. Não, Jesus ele não contradiz o jovem quando ele afirma que observava ali os mandamentos, né? E eu imagino, irmãos, a alegria que aquele jovem deve ter sentido naquele momento, porque ele foi até Jesus perguntando ali o que ele poderia fazer, né, para alcançar a vida eterna, para obter a vida eterna. E Cristo disse: guarda os mandamentos. E o jovem mesmo chegou à conclusão: eu já faço isso, eu já guardo esses mandamentos, eu já estou no caminho certo. Deve ser um sentimento semelhante, irmãos, a um paciente ir a um médico, o médico ali passar ali uma certa restrição alimentar e o paciente dizer o seguinte: mas eu já faço isso, eu já cortei esses alimentos, né? Obviamente que guardadas as devidas proporções, mas deve ser um sentimento semelhante, né? O jovem rico aqui ele foi a um médico, né? Ele foi ali buscar a solução para o seu problema e o direcionamento do médico foi esse: olha, guarde os mandamentos. Quais? Aí Jesus ele traz a lista e o jovem: mas isso aí eu já faço, né? Então deve ter sido uma sensação boa para ele. Mas, irmãos, esse jovem, ele meio que não se conformou com a resposta de Jesus. Porque depois que Jesus ele deu a lista, né, desses mandamentos, o jovem ele poderia simplesmente ter ido embora. Mas ele fez uma outra pergunta, ele levantou uma nova questão. Ele perguntou: o que me falta ainda? Olha, eu já faço isso. O que me falta ainda, né, para alcançar a vida eterna? E aí, irmãos, antes de nós seguirmos, né, antes de nós vermos o que Jesus ele respondeu para esse jovem, nós precisamos compreender algo, né? Eu acredito que os irmãos perceberam que no versículo 18 e 19, Jesus ele não cita todos os 10 mandamentos, né? E talvez alguém pudesse pensar assim: mas será que Mateus ele não resumiu o que Jesus disse? Será que na hora Jesus não falou os 10 e Mateus ele apenas ali resumiu, sintetizou? Dificilmente, irmãos. Por quê? Porque se nós compararmos com os textos paralelos de Marcos e Lucas, nós vamos observar que eles não acrescentam mandamentos além dos que Mateus ele citou aqui. Então, os três evangelistas eles vão concordar que basicamente foram esses mesmos os mandamentos que Jesus ele citou, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Jesus ele realmente não citou todos, ao que nos parece, né? Não há acréscimos nos outros evangelhos. E nós sabemos, irmãos, que os 10 mandamentos eles podem ser resumidos em 2, né? Não foi isso que Jesus ele disse quando ele foi perguntado sobre isso: qual é o maior mandamento? E Jesus ele afirmou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E eu creio que os irmãos vão concordar comigo que dentro desse mandamento podem haver outros, né? Existem outros mandamentos que estão inclusos no amarás o Senhor teu Deus. Então, por exemplo, não terás outros deuses, que é um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor em vão, que também é. Lembre-se de santificar o dia do Senhor, né, que para os judeus seria o sábado, mas para nós é o domingo, porque foi o dia que Cristo ele ressuscitou. E aí, depois que Jesus diz que o amarás o Senhor teu Deus é o maior mandamento, né,
ele vai dizer, olha, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Dentro deste mandamento estão inclusos outros mandamentos, né? Da parte ali dos 10 mesmo. Mas o próprio Cristo ele afirma que desses dois dependem toda a lei e os profetas, né? Então, dentro do mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós podemos citar: honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Esses 5 Jesus citou. Ele não cita outros 2 que estão inclusos aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Então perceba, né, dos 10 mandamentos, Jesus citou apenas 5, ele citou apenas metade dos mandamentos, né? Então, basicamente seria isso, irmãos. Não é algo explícito no texto, tá? Mas é provável que esse jovem ele estivesse em falta com os mandamentos que Jesus não citou, né? Então, provavelmente ele estava mesmo, né, guardando aqueles mandamentos que ele disse: eu já tenho observado isso, mas ele não guardava todos os mandamentos, ao que nos parece, tá, irmãos? E faz até sentido, né, diante do que nós vamos ver, né, do desfecho, da conclusão desse episódio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aí, né, rememorando o que havia acontecido antes, o jovem perguntou, né, que me falta ainda? E aí a gente vai ver agora a resposta de Jesus no versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, Jesus, né, que sonda os corações, ele conhecia exatamente o calcanhar de Aquiles daquele jovem, né? E ele o pôs à prova, né? Mas aí, qual foi o resultado, irmãos? O versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Numa outra versão está escrito: porque tinha muitas riquezas, né? Então, esse jovem, irmãos, ele era rico, o que torna ainda mais singular, né, o interesse dele pela eternidade. Porque trazendo mais uma vez, né, para a nossa realidade, para a atualidade, na verdade, podemos perceber, irmãos, que dificilmente os ricos eles se inclinam para as coisas do Senhor, para as coisas espirituais, né? Geralmente são as pessoas menos favorecidas, né? Menos privilegiadas, né? Que vão ali se aproximar de Cristo. E sempre que nós vemos um famoso, uma pessoa rica, né, ali declarando que se converteu, muitas vezes nós temos até uma certa dúvida. Por quê, irmãos? Por conta dos frutos, por conta do testemunho, né? São atitudes que não condizem com ali as atitudes de um convertido, de um crente, né? Então, ainda assim, existe uma dúvida. É óbvio, irmãos, que não é impossível, né, que um rico ele se converta a Cristo, mas o próprio Paulo ele vai dizer que é raro, né, que não é algo tão fácil assim, né? Paulo ele afirmou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, o seguinte: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, né? Então, não foram muitos, né? Foram poucos. Aqueles que, sendo ricos, sendo poderosos, né? Eles foram, então, chamados para a vocação do Evangelho, né? E aí, irmãos, voltando aqui para o texto, né? Alguém poderia dizer: Gabriel, mas Jesus ele foi muito rígido com esse jovem, né? Como assim abrir mão de tudo que ele tinha, de todas as suas riquezas? Na verdade, não, irmão. Jesus ele não foi muito rígido com esse jovem, né? Porque essa é a única ocasião em que Cristo ele propôs algo dessa natureza, né? E nós podemos concluir de forma muito lógica, né,
que as riquezas, elas dominavam aquele jovem. Elas dominavam aquele jovem. Se a gente for rememorar os mandamentos que Jesus não citou, a gente pode até imaginar, não, olha, Jesus não citou ali o não terás outros deuses. Será que esse jovem não colocava ali o dinheiro como sendo um ídolo em sua vida, como sendo um falso Deus? O próprio Paulo disse que a ganância, né, o amor ao dinheiro ali é idolatria. Então ele não cita, né, ali o outro mandamento de guardar o dia do Senhor. Será que esse jovem ali, para continuar ali se mantendo rico, ele não trabalhava, por exemplo, no dia de sábado, que era ali recomendado aos judeus, né, como um mandamento que eles não fizessem? Né? Então, são coisas que a gente pode pensar. Jesus não cita o não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a casa do próximo. Será que esse jovem ali, movido pela ganância, ele não tinha esse tipo de prática, né? Não podemos afirmar aqui, irmãos, mas nós podemos pensar aqui, né, que o que parece mesmo é que as riquezas, elas dominavam ali aquele jovem, né? E eu posso afirmar, irmãos, que foi um caso isolado, porque Jesus ele teve, né, ali contato com outras pessoas ricas e de forma alguma ele fez essa mesma recomendação aqui que ele fez para o jovem, de vender tudo que ele tinha e distribuir, né, aos pobres. Jesus ele teve contato com um homem chamado José, natural de Arimateia, um homem que é descrito como sendo rico e que era discípulo de Jesus. E nós não vemos Jesus ali o repreendendo por sua riqueza. Tanto é que esse homem, José, foi ele quem cedeu, né, um túmulo novo para que Jesus fosse sepultado. Nós vemos Jesus também tendo contato com um homem chamado Zaqueu, né? E nós sabemos como se deu a história. Jesus foi até a casa de Zaqueu, Jesus se hospedou ali e partiu do próprio Zaqueu a atitude de distribuir, né, metade dos seus bens, metade das suas riquezas aos pobres. E Zaqueu ainda complementa, né, dizendo que se ele defraudou alguém, se ele ali roubou alguém, né, por ser ali o maioral dos cobradores de impostos, ele restituiria 4 vezes mais. E nós não vemos Jesus ali repreendendo Zaqueu. Como assim, Zaqueu? Você só vai doar metade? Tem que doar tudo? Não, Jesus não fala isso para ele, né? Então, nós podemos concluir de forma muito lógica, porque Zaqueu ele não era dominado pelas riquezas. Partiu dele, foi espontâneo a atitude de doar parte das suas riquezas. E Jesus declarou para ele, hoje houve salvação nessa casa. Com o jovem foi diferente, irmãos. Com o jovem foi bem diferente. E Jesus ele é bem direto, né? No Sermão do Monte ele falou, vocês não podem servir a Deus e às riquezas, né? Pela atitude do jovem, nós podemos diagnosticar que ele não era apenas servo das riquezas, mas ele era escravo dessas riquezas terrenas, né? Então, irmãos, vamos observar rapidamente aqui algumas lições, né, baseadas nesse texto. A primeira lição, irmãos, é que a salvação ela é obtida pela graça, mas isso não nos exime de praticar boas obras. Eu vou repetir. A salvação é obtida pela graça, mas isso não nos exime de praticar boas obras. Então, como eu disse, não há nada de bom que nós possamos fazer para obter a salvação. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Mas deve existir, irmãos, uma harmonia entre a graça e as obras. Nós somos salvos pela graça, é verdade. Mas as nossas obras, elas testificam a nossa salvação. O próprio apóstolo Paulo, ele declarou em Efésios capítulo 2, versículo 10, o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então, é característico do salvo, irmãos, a prática de boas obras. E aí talvez você esteja se perguntando, mas que boas obras nós devemos praticar? Bem, irmãos, um bom princípio seria guardar os mandamentos de Cristo Jesus, né? Que é a marca do salvo. O próprio Cristo declarou em João 14, 21 o seguinte:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 1 João, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Né? Então nós devemos guardar, irmãos, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Não de forma seletiva, como parecia ser o caso desse jovem, né? Que aparentemente guardava alguns mandamentos e ali negligenciava outros. Tá? A segunda lição que nós podemos aprender aqui é que os ímpios eles também podem praticar boas obras. Sim, irmãos, ao que tudo indica, esse jovem era um ímpio, né? Pela atitude dele, ele era um ímpio. Mas ele guardava alguns mandamentos, mesmo assim. Né? E nós podemos até enxergar, irmãos, no decorrer da nossa vida, pessoas ímpias, incrédulas, que vão ali praticar atos de caridade, por exemplo. Né? Doar roupas para os mais necessitados, ou ali entregar alimento para pessoas em situação de rua. Então isso vai acontecer. Né? Mas, embora existam, né, ímpios que pratiquem esses atos de caridade, ímpios que até obedecem princípios bíblicos, irmãos, isso não significa que eles são convertidos. Né? Muitas vezes essas pessoas elas vão ter uma postura seletiva ali da palavra de Deus. Eu guardo o que é bom para mim, mas não guarda a palavra como um todo. E muitas vezes, elas, além de filtrar, né, aquilo que vão guardar, são pessoas que acreditam muito, né, que as obras ali, elas vão ali conquistar a salvação, mas nós sabemos que não é assim. Então precisamos ter esse discernimento, irmãos. E o último ponto, a terceira lição, é que nós precisamos ser perfeitos. Né? Jesus ele disse, se queres ser perfeito, ele falou isso para o jovem. Então fica subentendido, irmãos, que até existiam virtudes naquele jovem. Né? Não parece que ele guardava alguns dos mandamentos mesmo? Havia virtudes nele. Mas ele precisava ser lapidado, ele ainda não estava aperfeiçoado. Mas o jovem se recusou, irmãos. Ele não era perfeito e ele se conformou com o estado em que ele estava. Né? Porque ele foi embora, ele abandonou. E por que, irmãos, ele tomou essa atitude? Né? Sendo convidado por Cristo para que ele fosse ali um dos seus discípulos. E ele foi embora triste. Por quê? Porque ele não foi capaz de renunciar. E muitas vezes, irmãos, para ser aperfeiçoado, para ser um discípulo do Senhor, é preciso sim renunciar. Né? A igreja ela é chamada para ser perfeita. O próprio Jesus declara para os discípulos dele, em Mateus 5,48, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E aí talvez alguém diga, mas isso é impossível. Bem, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, nós nos aperfeiçoaremos diariamente, de fé em fé, de glória em glória. Fato é, nunca alcançaremos a perfeição plena aqui na Terra, sem sombra de dúvidas. Mas nós precisamos subir os degraus, né? Nos aperfeiçoando pouco a pouco, até sermos aperfeiçoados de forma plena nos céus pelo próprio Senhor. Tá bom, irmãos? Então, basicamente seriam essas três lições, né, que nós podemos aprender com esse texto. A primeira delas, a salvação é obtida pela graça, mas isso não nos exime de praticar boas obras. A segunda, os ímpios também podem praticar boas obras. E a terceira, precisamos ser perfeitos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações. Paz.